Muito boa noite a todos. Vamos chegando, que hoje é noite de live, mais uma live do iMed Group. Vamos chegando, pessoal. Eu me chamo Marco Antônio, sou médico intensivista, sou supervisor médico em educação continuada do iMed Group. Queria dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Live de tema fundamental hoje, aquela interface super delicada entre assistência dentro de emergências médicas, urgências médicas e psiquiatria, né? Justamente por conta disso, a gente tem dois convidados super especiais para nos ajudar. Já entrou, já provei a participação aqui. Vamos ver se o Instagram permite que eu aceite, né? Já estou vendo nosso primeiro convidado aqui. Vou apresentar vocês aqui na nossa câmera o Dr. Alfredo Simonetti. É um prazer muito grande conhecer o Dr. Alfredo. Obrigado. Eu comentava que não é toda noite que a gente conversa com o autor de diversos livros de nossa estante. Obrigado. O Dr. Alfredo é médico psiquiatra e psicanalista, é professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina de São Camilo, coordenador da pós-graduação de Psicanálise e Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, palestrante do programa Café Filosófico da TV Cultura e apresenta o canal Pílulas e Palavras, a Psiquiatria e a Psicanálise do século XXI no YouTube. Ele é autor dos livros Manual de Psicologia Hospitalar, A Cena Hospitalar, Intervenções Psicológicas na Intubação, todos pela editora Artesã, O Nó e o Laço, pela editora Integrale, e Pílulas e Palavras, pela editora Novo Século. E vou admitir já também aqui a nossa segunda convidada. Vamos admitir. O Instagram sempre demora um pouquinho. Aqui. Boa noite, toda a Rafaela Morte. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Boa noite, prazer, doutor. Tudo bem? Como vai? Olá. A Rafa é médica cardiologista, intensivista, com pós-graduação em MBA em gestão de saúde, treinamento focado em healthcare, e atualmente é coordenadora médica geral da equipe de PS adulto infantil, hospitalistas pediátricos do Hospital BP Paulista, além do PS do Hospital BP Mirante. Então, boa noite a todos. A gente vai conversar hoje, gente, como eu falei mais cedo, né, sobre gestão da dor e adição a opioides. Queria começar direcionando a pergunta ao Dr. Alfredo, né? Exatamente o que é adição ao opioide e por que é um problema tão significativo nos pronto-socorros. Olá, boa noite. Obrigado, Marco, pelo convite. Rafaela também. Bom, para a gente falar de dependência, vale a pena separar abstinência, dependência, só para a gente ter claro do que estamos falando, porque disso também vai depender o que um médico vai fazer no pronto-socorro, dependendo se ele está diante de uma dependência, de uma abstinência. Isso, a conduta é outra. Então, acho que vale a pena um minuto de definição. Bom, a gente chama de dependência quando temos duas situações. Quando há síndrome de abstinência, se a pessoa interromper o uso daquela substância, e se, ao mesmo tempo, ela desenvolve um padrão de uso compulsivo, obsessivo, ansioso, com fissura. Então, definir primeiro abstinência. Pega um exemplo. Eu sou dependente de café. Se eu não tomo café de manhã, eu acho que eu entro em abstinência. Eu fico irritado, meio desanimado, né? Então, isso é abstinência. Se eu interromper o uso do café que eu tenho todo dia, eu começo a ter sintomas físicos e psíquicos, né? Então, o café eu penso que é o melhor exemplo para a popularidade dele. Agora, para ser dependência, como eu disse, não basta ter abstinência. Eu teria que ter um padrão de busca do café, de um consumo compulsivo, né? E eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tomo café mais do que eu precisava, né? E sabe que eu organizo um pouco a minha vida em torno do café.
o que também é uma definição da dependência. Quando a pessoa, em vez de seguir a vida, ela pensa assim, não, mas espera aí, onde é que tem café? Onde é que tem maconha? Onde é que tem cocaína? Né? A minha definição de cidade desenvolvida é uma cidade que tem a máquina de café expresso. E nem todas têm. Eu ando muito pelo interior de São Paulo, às vezes é uma cidade super legal, e aí eu falei, eu quero tomar um café de coador, eu falei, não, expresso. Ah, não tem. Isso são sinais de uma dependência. Eu entro em abstinência e se interrompo o uso. 2, eu organizo minha vida em torno da substância. Né? E eu tenho uma busca compulsiva, mesmo sabendo que ela é nociva, eu continuo fazendo. Então, dependência de opioide, o que vai ser? Quando um paciente que vem usando os opioides fracos ou os fortes, daqui a pouco a gente vai falar disso, né, apresenta uma série de sinais e sintomas físicos e psíquicos. Né? Basicamente, a dependência do opioide é uma agitação psicomotora, né, seguida de uma fissura pela droga. Então, a agitação psicomotora, taquicardia, aumenta. Estou descrevendo um paciente que usa opioide, que foi no PS e a gente recusou a receita, disse, não vai, não vou dar, não sei lá. Aí daqui a pouco ele vai entrar em abstinência. O que nós vamos ver? Um paciente agitado, a pressão vai subir, ele vai ter dor abdominal, as dores que ele já tinha antes de coluna, vão aumentar, que é o que a gente vai chamar da hiperalgesia, né? Vai ter cãibra, diarreia, vai ficar agressivo. Então, pense assim, uma hiperatividade adrenérgica. Né? Então, está definida a dependência. E aí, a abstinência. E a dependência são pacientes que buscam dessa forma que eu descrevi. Então, é isso. Falar de dependência de opioide seria você ter essas duas coisas. Pacientes que ficam abstinentes e que passam a organizar a vida dele em busca do opioide. Né? Qual foi a outra pergunta? Se isso está virando um problema no pronto-socorro? E por que é um problema em pronto-socorro? Rafaela, quer comentar? Ou quer... Sim, bom, boa noite a todos. Obrigado aí, Jaldeco, pelo convite. Não só virou, como virou um problema crônico, né? Eu lembro que em 2018 a gente foi em um congresso do ACHM, que é uma sociedade de hospitalistas dos Estados Unidos, e já se falava da opioid crisis lá. Uma coisa que não era tão prevalente aqui, a gente não via tanto no pronto-socorro. Né? O senhor falou muito de organizar a vida em torno da dependência. Né? E isso acontece em várias instituições e também na que eu trabalho, de forma que essas pessoas se reuniram numa comunidade em busca do opioide. Né? Então, eles sabem que o horário, o plantonista está mais predisposto a encerrar o assunto e dar receita, quem são os médicos frequentes que fornecem, qual lugar é mais fácil, onde tem, onde acabou, onde, por exemplo, como aqui, dando exemplo, a gente fez todo um fluxo, né, institucional, isso foi, o sponsor foi o médico que está ligado a ensino, pesquisa e práticas médicas, então, isso tudo foi feito todo um fluxo, tanto estrutural quanto assistencial, para acolher esse paciente, porque ele é um problema das duas formas, né? Tanto quanto um problema técnico, médico, quando ele chega em abstinência ou intoxicado, relativamente, entre aspas, não me entendo mal, mais fácil, porque está definido, eu vou ter que colocar esse paciente em UTI, vou ter que reverter a intoxicação ou tratar a abstinência. Mas quando esse paciente está em busca do opioide e está iniciando, né, está na fissura ainda, ele fica um paciente hétero e autoagressivo, e ele causa uma série de transtornos dentro do ambiente de pronto-socorro que não foi desenhado para esse tipo de doente. Então, toda a instituição, isso também depois eu vou disponibilizar para vocês um documento da própria SHM, do manejo dos opioides em geral, né, e principalmente dos que têm potencial de dependência, mais como preventivo e não só terapêutico, em que todo um fluxo de estrutura tem que ser montado
que começa desde o sponsor da instituição até aconselhamento jurídico, porque existe risco de imagem, risco jurídico, risco dos colaboradores, né, de agressão, de exposição de dados, enfim, e tem que haver todo um fluxo apartado previamente combinado que não pode ocorrer fora do padrão, não pode ser uma coisa intuitiva, né? A gente tem que ter um fluxo, como eu disse, dedicado para esse paciente dentro do pronto atendimento, né? Desde a estrutura, como eu falei, de um local que seja seguro para ele e para os outros, né? Desde talheres, o tipo do quarto, janelas, acesso, acompanhante. Uma miríade de fatores que a gente tem que adressar para não causar mais dano ainda para esse paciente. E ter um protocolo bastante desenhado e definido para a equipe médica, isso também foi feito aqui na instituição, onde a gente tem muito definido o que é para fazer na abstinência, na intoxicação, nesses outros casos, e há um acompanhamento multidisciplinar, né? Transdisciplinar, eu diria, porque tem tanto o apoio da parte jurídica, né, para ver toda essa parte legal, a gente está deixando de atender o paciente, é negligência, né? Então, existe eles são muito bons argumentadores, né? Não sei se podiam ser quase todos advogados, inclusive. Então, tem assistente social, psicólogo, próprio psiquiatra que fica na retaguarda, né? Grupo de dor. Eu preciso fechar uma porta e abrir uma janela para esse paciente. Eu não posso simplesmente negar a receita e não dar um encaminhamento, por mais que ele não tenha condições de sozinho definir, às vezes, por si mesmo, né? E é muito frequente também uma desagregação familiar bem importante, né? Ou conjunções familiares peculiares, né? A gente já teve vários tipos de problemas aqui com pacientes e tudo, e a gente percebe a dificuldade, muitas vezes eles estão sozinhos, né? Então não há um apoio, não há uma rede familiar de apoio, ou de amigos, ou de conhecidos, enfim. E isso só agrava a situação, né? Fica um ciclo vicioso que é difícil de interromper. Voltando um pouquinho à pergunta para o Dr. Alfredo, Rafa, queria saber quais são as estratégias para identificar pacientes aditos à morfina de forma eficaz e sensível. Olha, o forma eficaz e sensível é muito complicado neste campo. Uhum. Mas vamos primeiro para a parte de identificação. Tolerância, né? A tolerância é um fenômeno, junto com o outro que eu falei de dependência e abstinência. O que é a tolerância? A gente conhece. É quando é preciso aumentar a dose para obter o mesmo efeito. Os opioides, especialmente os opioides mais fortes, se caracterizam por desenvolver uma tolerância alta e rápida, né? Já os opioides mais fracos, estou falando de opioide fraco, estou falando de codeína e tramadol, né? E os opioides fortes, os outros mais usados mesmo. Então, assim, a tolerância vai mostrar este comportamento de manipulação do médico, que a Rafaela comentou, né? Um percurso em vários serviços de saúde, mas às vezes a gente não tem como saber. Porque você está de plantão naquele hospital. Como é que você sabe que o cara... Às vezes, talvez você tenha colegas... Aí a gente faz um grupo de WhatsApp dos hospitais. Dos médicos, então, só se a gente fizer, né? Porque esse é um dado que você não tem muito. Eu vi uma proposta, mas fiquei um pouco assim, depois a Rafaela pode comentar, de que a instituição poderia fazer um registro dos usuários mais frequentes. Achei isso um pouco persecutório, não sei o que pensar direito disto, né? Mas assim, daqueles pacientes que procuram com frequência. Então já é um pedido para a Rafaela comentar depois do ponto de vista administrativo, jurídico, que seria isso. Mas então, objetivamente, tolerância, né, um périplo pelos serviços de saúde, uma manipulação do médico, né, o aumento da dose, que é da tolerância, e aí tem alguns fatores de risco. Jovem, agora eu vou falar dos fatores de risco em geral, se você vai prescrever opioide para alguém,
E será que esse paciente tem risco de desenvolver tolerância? Desenvolver dependência? Quem são? Jovens, dor crônica, acidente de carro, né? E, em especial, especialíssimo, histórico de dependência química. Isso não precisa nem falar, né? Isso vale também para prescrever benzodiazepínico, né? Se você vai dar Rivotril ou não, né? Você tem que pensar, também é um super risco esse histórico. E profissionais de saúde, né? Porque os profissionais de saúde têm acesso, convenhamos que o opioide ainda é caro no Brasil, né? A heroína ainda não tem um mercado tão grande que a popularize, então nós temos esses... Se você tiver pensar em 3 fatores de risco: dor crônica, tá? Histórico de abuso de dependência de substância química, profissionais de saúde e paciente psiquiátrico, né? Que já entraria no histórico de substâncias químicas. Acho que é isso, sim. Tem a ideia também, mas a gente não vai saber, de que ele não para de usar mesmo quando a dor some, porque aí ele já está usando para evitar a abstinência, não mais como analgésico. Mas isso aí já se perdeu, essa distinção, né? O gerenciamento de dor dentro de instituições de saúde e no pronto atendimento em especial já é um desafio por si só, né? A gente que passa por acreditações internacionais e tem uma série Desculpa te interromper. Quando você fala aqui, você está falando de onde? Eu estou falando... Oi? Quando você fala aqui na instituição, de que instituição está se referindo? Só para me orientar. Eu coordeno o pronto-socorro da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Tá bom, entendi. A gente tem um protocolo institucional que foi... Tá. Não, eu só queria saber qual era o aqui. Por um acaso eu estou aqui. Tá bom. A gente vê que esses pacientes, tanto pelas... A identificação deles não é no sentido persecutório, muito pelo contrário, é para justamente direcioná-los para esse fluxo dedicado e desenhado para eles, né? Desde a adequação de ter metadona via oral, metadona endovenosa, doses, o que deve ser usado. A gente prefere deixá-los num ambiente mais controlado, onde tem mais vigilância de enfermagem, quando há um acompanhante também junto. Foi feita toda uma consulta jurídica para que todos os direitos, né, do paciente não sejam burlados de forma sem intenção, né? Então, é um paciente bastante complexo e ele causa na equipe duas emoções, né? Que é o que, para quem é de pronto-socorro, de pronto-atendimento, elas são péssimas pro bom andamento do trabalho. O primeiro é a confrontação, né? Então, é um paciente agressivo, é um paciente manipulador, é um paciente que filma, que ameaça, que grita, que expõe, né, a situação para outros pacientes. Então, já é inerente essa personalidade mais midiática, né, do adicto. E o risco, como a gente sempre tenta, né, preservar, tanto os colaboradores quanto de imagem da instituição, né? Em tempos de rede social e de viralização e facilidade da gente ser filmado, ser gravado, enfim, existe toda uma coação, né, involuntária, obviamente, né, porque é uma pessoa doente, é um adicto, mas causa uma comoção na equipe. E a gente sabe que existem dificuldades, né, das pessoas lidarem com essas emoções, principalmente no ambiente de alta pressão, que é um pronto-socorro. Então, aí está ali misturado alguém que está, entre aspas, né, sendo mais show, né, chamando toda aquela atenção, e pacientes graves, com outros menos graves, que vêm por conveniência. Então, fica aquilo tudo misturado e realmente a equipe tem muita dificuldade
às vezes, estabelecer o limite adequado, como deve ser feita uma contenção química, como deve ser feita uma contenção mecânica. Então, toda essa parte de treinamento, né, dos profissionais está sendo feita. Temos um protocolo que inclui o auxílio à decisão clínica, né, médica, né, de como tratar abstinência, intoxicação, como eu falei, se precisa de UTI, se não precisa, enfim, avaliação inicial e principalmente a mediação de conflito, né, daquele que, entre aspas, como eu comentei antes, dá mais trabalho, que é o que não tá em coma ou não está nitidamente em plena abstinência, ainda está na fase da fissura, que é a hora que fica mais complicado de conversar com esse paciente, né? O que levou vocês a pensarem em... A prevalência e a preocupação em acolher esse doente e dar um encaminhamento adequado, né? Como eu disse, só de não dar a receita não resolve o problema do paciente. É uma corresponsabilidade nossa tentar encaminhar essa adicção de alguma forma. Você acha que a prevalência... Eu vou te dar um dado teórico para você me dar um dado da prática, né? O que a gente tem visto nos estudos é um aumento da prescrição muito grande, mas assim, 90 da prescrição de opioides no Brasil, mas assim, as custas dos opioides mais fracos, né, digamos assim. A codeína, 98%, né? E os outros, isso bate com o que você vê. É a codeína mesmo que faz esse número todo? É difícil porque muitas vezes a gente não tem o histórico, por exemplo, ou do trauma, o que se usou. O que a gente infere é que os profissionais que tratam esses pacientes de outras especialidades que acabam tendo dor crônica, o ortopedista, o reumato, o geriatra, enfim, eles não têm um conhecimento acerca de tratamento da dor que faz uma escala analgésica adequada, que usa as doses adequadas, que tem esse cuidado em ver quem tem fator de risco para adicção ou não, né? Até porque nenhum analgésico, às vezes você troca a adicção por outros problemas, né? Todos eles têm para-efeitos, enfim. Quem tem dor crônica não vai parar de ter a dor, muito provavelmente, vai só mitigar. O tratamento nunca é só farmacológico, sempre é multifatorial, né? Então, se tem outras terapias não alopáticas aí para auxiliar na percepção da dor e no próprio tratamento. Então, assim, eu acho muito importante que não só o manejo do pronto-socorro seja adequado, né? Principalmente para garantir a integridade física e do paciente, dos colaboradores, enfim, o encaminhamento correto. Mas de médicos de subespecialidades ou não, que vão ter contato com esses pacientes com dor crônica ou fatores de risco para adicção e não sabem tratar a dor de uma forma escalonada ou mais padronizada, mais adequada. Então, eu acho que isso é uma pontinha do iceberg e, na verdade, a gente acaba com o resultado final, que é a adicção, enfim. Não que isso seja a causa raiz única, mas eu acho que é uma das coisas que contribui. O Lucas Rocha, Rafa, comentou aqui no chat: minha experiência como bombeiro voluntário em Santa Catarina é que são disponibilizados por grandes períodos opioides em unidade básica. Exato. Né? Como dores crônicas. Exemplo, todo mundo quer se livrar do paciente, entre aspas, porque é um paciente que causa, né, que incomoda. E isso é complicado. Eu queria perguntar para o doutor Alfredo, acho que a Rafa tocou num ponto muito importante, né? Que é uma preocupação que se estende a outros pacientes do ramo da psiquiatria e a outros ambientes do setor crítico, como a própria UTI, em que eu costumo trabalhar, né? Doutor Alfredo, como instrumentalizar a equipe multiprofissional, né, que tem um olhar voltado para o diagnóstico e tratamento das doenças agudamente graves, né, assim, que põe a vida do paciente em risco em minutos a horas, né? Como instrumentalizar essa equipe para cuidar dos pacientes psiquiátricos como um todo e dos aditos em específico, né? Quais os recursos que tem que oferecer para essa equipe, tanto, principalmente técnicos, né? Mas também de estrutura da instituição.
Eu acho que muito menos técnicos. Os médicos sabem tecnicamente o que fazer. Eu acho que o que tem seria... A sua pergunta é assim, como que a gente desarma os médicos para acolher os pacientes psiquiátricos? Porque, olha aqui, os pacientes psiquiátricos, como a Rafaela falou, eles são, de fato, disruptivos, Então, né? Você falar em... Por exemplo, na minha residência em psiquiatria, quando eu cheguei no hospital, falaram assim, esse é um hospital de 300 leitos. Que é o jeito de você falar de uma capacidade de hospital. Eu olhei em volta e falei assim, aonde? Que eu não via ninguém deitado, né? Então, paciente psiquiátrico, você não conta em leito, na minha opinião, está errado. É em poltrona, é em espaço. Então, a reforma psiquiátrica brasileira fechou os espaços de tratamento psiquiátrico, contando que o Hospital Geral exato. abrisse unidades de psiquiatria. Eu vou falar a verdade, ninguém quer saber da gente. Eu tenho experiência com vários... E eu entendo. Como é que eu vou botar uma enfermaria de psiquiatria do lado da geriatria? Da geriatria ainda vai, mas do lado da maternidade. Então, os pacientes psiquiátricos são rejeitados porque eles não têm o mesmo perfil, eles gritam de noite, o dia e a noite é diferente, eles não tomam remédio, querem fugir. Então, eu diria que a primeira questão é desarmar, e eu entendo que o médico fique armado, porque é um paciente estranho, né? O próprio Exato. psiquiatra vem frequentando o Hospital Geral só ultimamente. Antigamente a gente frequentava outro hospital, raramente você vê um psiquiatra de branco, só agora quando dá plantão, que aí a gente quer parecer no modelo psiquiatra americano, mas quando a gente tinha o modelo psiquiatra europeu, não. Então, a primeira questão é um desarme, mas eu acho que isso é cultural, viu, Marco? Como que a gente vai desarmar e preparar alguém para não ser tão... É isso que a Rafaela falou. Médico é assim, eu estou fazendo tudo para salvar a vida desse outro aqui. Aí vem esse sujeito aqui que quer se matar, por exemplo. Há também, Eu ia diante da comentar. tentativa de Há suicídio, uma né? inferência das pessoas em geral, e inclusive os profissionais de saúde, de que aquilo é algo voluntário. É, E é menos importante do que uma hipertensão arterial, do que uma. E tem também um fator genético. Me corrija se estiver errado aí, né, doutor? Mas a gente, por exemplo, minha formação como intensivista, a gente sempre teve muito cuidado em entender de pseudoanalgesia, de dose, de que tipo de combinação vai ser usado, de escalonamento de analgesia, de gerenciamento adequado de dor, né? Não tem um intensivista na vida que não acorda dizendo quem que nós vamos estubar hoje, quem que nós vamos desmamar, vamos tirar a sedação, tira a sedação, acorda, vamos trocar o analgésico, então vamos diminuir o opioide. Então, já é algo intrínseco do intensivista, que já tem uma paciência maior, e inclusive quando, como eu disse, o paciente tá doente mesmo, né, tá com intoxicação ou abstinência, é muito mais fácil porque é um problema inicialmente técnico. O problema é que o paciente na fissura ele vira um problema administrativo, porque eu não tenho aonde acolhê-lo, porque eu não tenho um quarto adequado e se a demanda for maior, nenhum lugar provavelmente tenha um quarto adequado para a ideação suicida ou paciente com agitação perigosa, né? Que precise de contenção química e mecânica, não a ponto de ficar sedado numa UTI, especificamente, só controlar. E a parte da contenção mecânica, que muitas vezes, diria que quase metade delas, assim, numa experiência mais de vivência mesmo, acaba sendo necessária, pelo menos num primeiro momento, né? Até haver uma contenção química adequada. Então, tudo isso acaba causando uma série de dificuldades que, se não tiver esse fluxo muito bem comunicado, é igual planejamento de catástrofe, todo mundo sabe o seu papel. Então, a hora que entra algum paciente adicto, como eu disse, não para segregá-lo no mau sentido, mas no bom, ele entra num fluxo dedicado que já está desenhado para ele. Então, o médico já sabe o que fazer, ele sabe quem acionar, tem apoio administrativo, tem apoio jurídico, tem apoio da assistência social, dessa psicóloga, a enfermagem sabe como fazer uma contenção mecânica e química adequadas, a gente coloca num local seguro e mais, digamos, até com uma... Já me faltou o termo, mas
isolamento acústico, né? Porque eles gritam bastante. Então, tudo isso tem que já estar pré-montado, não pode ser, como eu disse antes, intuitivo. Dá certo só no plantão do sábado à noite. Quando troca a equipe, ninguém mais sabe o que fazer. Aí o paciente foge, se joga do não sei que andar, se mata com a faca da lanchonete. Então, tem uma série de dificuldades aí também que a gente não antevê como equipe de pronto-socorro se não tiver esse olhar já enviesado positivamente, né? Queria falar de uma contexto, contenção... Rafa. Não, perdão, doutor, pode falar, pode perguntar. Temos a contenção física, a contenção química, né? Eu queria introduzir o tema da contenção verbal, digamos assim, para este paciente que a Rafaela falou. O paciente abstinência ou intoxicação, o plantonista sabe bem, é um problema médico. Eu sei dose, eu sei o que fazer, tá? Agora, o que é que eu faço com esse sujeito que não está tão mal, mas fala, mais grita, mais me manipula, mais me enrola, né? Que seria a contenção verbal ou a conversa. Eu penso que tenho pensado nisso, né, ultimamente, de que talvez a gente precisasse desenvolver na medicina atual uma habilidade que eu vou chamar de recusa terapêutica, né? Porque cada vez mais o médico bate de frente com situações onde há uma recusa terapêutica, onde ele propõe algum tratamento que os pacientes não querem, ou quando o paciente quer um tratamento e ele não pode dar, que é o nosso caso aqui, né? Exato. Mas estou pensando nos cuidados paliativos, ou mesmo na UTI, intuba, não intuba, o paciente que recusa a doação de órgãos. Então, acho que esse é um tema. Como o médico vai lidar com a recusa terapêutica num nível de verbal? E eu acho muito difícil, a gente não aprende muito isso na faculdade, porque a gente vem do papel de que eu que mando, né, eu sou o dono da veia. Você tem que ser aquela posição sacerdotal do médico, ou nato ou ensinado. Né? Se você não tiver escuta empática e a sua primeira palavra for não, você já inviabilizou a comunicação. Não é? Então, eu tive a oportunidade, a gente tem até, né, marca um curso, o Elos, que fala muito sobre isso, né? Como conversar com o paciente, não só com o psiquiátrico, porque isso acaba acontecendo em maior ou menor grau em N. A gente sabe que o pronto-socorro, o pronto-atendimento acolhe aí 60% dos pacientes que internam em serviços terciários e quaternários hospitalares, né? Então, a porta de entrada é aqui, e a demanda é não controlada, embora exista uma certa ordem no caos, eu não controlo o que chega na minha porta, né? Então, a gente tem que ter isso já pré-combinado, igual como eu comentei, planejamento de catástrofe, não é na hora da catástrofe que eu vou me organizar para ela, então eu tenho que estar preparado para atender esse tipo de paciente, porque eu não posso me recusar a atendê-lo. O senhor comentou uma questão importante, que é a recusa do tratamento, alta pedido, enfim. Existe uma série de recomendações jurídicas, né, em relação a isso. Primeiro, que não existe essa entidade fantasmagórica chamada alta pedido, só quem dá alta é o médico, é uma prerrogativa médica. O paciente pode resolver ir embora, pode resolver evadir, enfim, sair contrariando a orientação médica, mas isso não exime o médico de dar as orientações. Vou dar dois exemplos bem diferentes. Alguém que está com uma dissecção de aorta, tipo A, rasgou a aorta aqui no arco e quer sair correndo. Não pode. Eu estou autorizada como autoridade médica a sedá-lo, contê-lo, porque ele vai morrer se ele sair daqui. Então, o livre-arbítrio dele foi até ali, o risco iminente de morte. Mas ele está séptico e não quer ficar para tomar um antibiótico endovenoso. Eu sou obrigada a dar uma receita para ele, orientar ele, os sinais de alarme, que é para ele voltar, que ele está saindo contrariando a minha orientação como médico, mas ele tem livre-arbítrio, está nas suas plenas faculdades mentais, do ponto de vista jurídico, legal, etc. Eu não posso restringi-lo da sua liberdade de ir e vir. A gente não trabalha com da vida dele. Privado, né, Rafa? Exato, mas existem situações extremas onde a autoridade médica se superpõe ao livre-arbítrio do paciente. E é uma linha muito tênue, né? Porque depois, talvez seja um tema interessante para talvez outras lives, essa questão que o doutor trouxe, porque
ninguém sabe o que fazer com isso. E isso causa uma série de processos médicos, judicialização. O nosso prontuário, a gente sabe que nem o médico é um bom recorder, né, da sua própria prática, e o próprio prontuário em si não é nada amigável, né, para que a gente faça isso. Então, tem tantos fatores intervenientes aí que talvez tenham que ser abordados já na educação médica, né? Tanto a capacidade de comunicação adequada com o paciente, que não é... E a própria interação como prestador de serviço, né? Porque, em última análise, tirando todo o romantismo, nós somos prestadores de serviços médicos para um cliente paciente. Óbvio, nós temos uma expertise específica que ele vem procurar. E tem um meio aí que fica muito nublado, que acaba gerando essas dificuldades aí de manejo desses conflitos gerados por patologias psiquiátricas, principalmente. Como que você treina uma equipe tão grande de plantonistas? Fiquei curioso. No dia a dia. No dia a dia, a gente tem, né? A equipe mais frequente, né? Que, digamos assim, que 20% dos médicos da equipe dão 80% dos plantões, o Pareto da vida. Então, a gente foca em quem tem mais horas, quem fica no nossa parte de pacientes mais críticos, né? Ou de potencialmente críticos. Então, eu primeiro vou treinar alguém que está na UTI, alguém que está na observação, alguém que está na sala de emergência, e vou deixar, por último, o médico da porta. Todos são informados, né? Mas a gente reforça isso, treinamento no sistema, como que é o fluxo, quem tem que acionar, qual é a cadeia de ajuda, se acontecer tal e tal situação, é para acionar supervisão, enfim, toda a entourage, digamos assim, que cerca o atendimento desses pacientes. Puxando a sardinha para o meu lado, né, Rafa? A gente tem no EMED, doutor, dois cursos bastante interessantes que abordam o tema comunicação, né? Um deles, a Rafa comentou, é o curso Elos, né, de comunicação baseada no relacionamento. É um curso on-site, a gente faz no serviço, não só com a equipe médica, tá, mas com a equipe multi e outros profissionais do hospital também. Afinal de contas, existe todo um fluxo, até por profissionais que não são da saúde, e por quem o paciente familiar, né, falo indistintamente, passa, que fazem parte da experiência deles dentro da instituição. Existe o curso RACOM, de habilidade de comunicação e manejo de situações de conflito, que esse sim é mais voltado para médicos, mas principalmente profissionais de saúde, né? E que vai pegar as situações mais frequentes do dia a dia, com dilemas éticos, com dificuldade de comunicação, né? A gente tem essa visão de que provavelmente por trás da maior parte dos saques no hospital existe um paciente ou um familiar que não foi adequadamente ouvido para começo de conversa. Não, e os pacientes, principalmente os mais inteligentes, não diria inteligente, talvez eu esteja usando o termo errado, os mais habilidosos na comunicação e na argumentação, eles conseguem desestabilizar. A gente tem um contingente de médicos mais jovens, né, que, como eu digo, pode ter residência, mas ainda não tem as manhas, né, e eles descompensam, porque principalmente o adicto ou o paciente psiquiátrico, ele conhece muito da medicação. Ele conhece muito mais do que o médico que está ali atendendo ele. Então, é um show de horror, porque os pacientes realmente, eles são contundentes na argumentação e é difícil você conseguir contornar, né? A gente, como intensivista e que tem, como eu disse, mais facilidade, já é inerente da nossa prática o manejo de dor, né? Já é algo meio que medular para a gente. Não é o médico com esse perfil que eu tenho atendendo nos pronto-socorros, no pronto atendimento, né? Diferente dos Estados Unidos, eu tenho emergencistas que são, você vai ver, todos são profissionais com um pouco mais de idade, com grande experiência, é outro esquema de plantão, é outra forma de remuneração, então é todo um contexto diferente de atendimento de urgência e emergência, que é cultural, tem um fator cultural importante aí. E aí, acho que
o pronto-socorro dentro do contexto da saúde. Quero perguntar para vocês dois, duas coisas. Quais são, para o doutor Alfredo primeiro, né, quais são os principais obstáculos que os pacientes adictos à morfina enfrentam ao buscar ajuda? E para a Rafa, na opinião dela, como é que a gente pode melhorar a coordenação entre serviços de saúde mental e pronto-socorros para cuidar desses pacientes? Quer começar, doutor? Bom, o principal obstáculo é que depois que ele ficou dependente, né, eu acho que ele não consegue mais que olhem só a sua dor, né? Ele passa a receber o diagnóstico de abuso de opioides e aí, para falar um português claro, fechou as portas, ferrou, porque ele passa a ser um paciente que desperta as mesmas emoções que a gente vê na Cracolândia, que a gente vê de cocaína. Então, o principal dificuldade é que ele deixa de ser um dor crônica e vira dor crônica com dependência de opioide. Aí, fecha tudo. Ele não é uma dor crônica que ficou adicto, ele é um adicto que, por um acaso, tem uma dor crônica, e ninguém mais lembra da dor. O que não é verdade, né? Porque o que a gente vê nos estudos é que ele é um dor crônica que ficou adicto. E aí, nesse sentido, um comentário paralelo, a Rafaela me surpreendeu muito falando de que os ortopedistas e os reumatos não tinham muito mão na escadinha da prescrição dos opioides da OMS. Que a gente não pode fiquei surpreso, né? Como médico do pronto-socorro, do pronto-atendimento, é que eu não posso esquecer que aquele é um paciente. Embora ele seja argumentativo, pareça assim, ó, parece o STF em dia de... Belicoso. Exato. Eu sempre falo para a equipe, para quebrar o gelo, falei, gente, ele não te conhece o suficiente para te odiar. Ele tá com dor. Não, ele tá com não é pessoal. Você está a bola da vez. Não é sobre você, não é pessoal. Então, ele tá... Isso é um pedido de ajuda. Entenda o que ele não está dizendo. Então, é muito difícil. Às vezes você está cansado, são 3 horas da manhã, e eles fazem de propósito, eles só vêm depois da meia-noite. Pode saber. É fim de semana e à noite. Eles já sabem os horários, sabem os plantonistas. Então, a gente trabalhou isso muito com as pessoas também, porque alguns tinham mais uma certa, né, leniência. Deixa, coitado e tal. Ou por isso, ou para não, vamos encerrar essa consulta, porque, meu Deus, está uma fila gigante, eu preciso atender os outros pacientes. Então, tem toda uma pressão dentro do... Por isso que a gente tira ele do atendimento de baixa complexidade, porque ele não é um atendimento de baixa complexidade do ponto de vista global. Ele pode até ser, como eu disse, se ele não está intoxicado ou abstinente com sintomas exuberantes, ele poderia até ser tratado ali numa sala de medicação e tal. Mas ele é um paciente complexo, ele é multidisciplinar. Eu não tenho como deixá-lo só com o médico da porta. Então, ele aceita essa retirada para um outro ambiente, Rafaela? Porque eu fiquei aqui pensando que isso pode parecer uma internação, não é uma retirada, até porque como é que é? Como eu disse, é mais uma contenção acústica, né? E para ele mesmo poder, o médico poder conversar em paz com ele num leito mais privativo, é uma forma de proteger o paciente, né? Uma forma de preservá-lo, porque ele não está muito ciente do que ele está também fazendo a autoexposição. Né? Quando ele está gritando com um profissional de saúde, quando ele está se agredindo, se machucando, ou querendo machucar alguém, ele pode machucar outras pessoas sem querer. Então, é complicado esse manejo, né? Porque isso envolve integridade física, você não pode encostar na pessoa, tem o celular. Então, é um imbróglio, né? Então, sempre no ambiente mais privativo, eu acho que isso preserva primeiro o paciente, né? Depois dá uma tranquilidade maior para a equipe para pensar, não, temos que tratar dessa forma, né? Vamos fazer o protocolo, vamos acionar a nossa cadeia de ajuda para que o paciente não fique se sentindo não acolhido, né? Não é porque eu não vou dar morfina que eu não vou ajudá-lo. É mais ou menos isso. Como é que a gente melhora Qual a é o protocolo então? que eu trocar para metadona? Tem uma regra... Tem algumas... o protocolo principalmente é isso, né? Intoxicação na naloxone e se tiver com abstinência, metadona via oral, e se tiver que resgate com EV.
Aí depende, agitação perigosa, a gente às vezes usa um pouquinho de Percedex, Aldol. Então, me fala um pouco do resultado desse paciente menos grave, né? O mais difícil. A gente tem conseguido Como é que tem encaminhá-los, terminado né? essas consultas? Com receita, sem receita, com encaminhamento do psiquiatra para Não dor? temos Como é que tem mais dado terminado? receita. Os menos resilientes desistiram. Talvez algum outro hospital tenha ficado um pouco menos, um pouco mais fácil conseguir. Enfim, a gente tem um turnover grande, né, em pronto-socorro de profissionais. Então, às vezes muda o profissional, muda o plantão, é a deixa. É a oportunidade, né? E eles se falam muito, como eu disse, alguns até têm grupo de WhatsApp, enfim. É uma comunidade, né? Que eles têm um propósito comum, como o senhor disse, eles se organizam em torno dessa adicção, dessa necessidade, né? Mas eu acho que falta, como o senhor disse também, fechou-se um tratamento hospitalar, né? Ou institucional para esse tipo de paciente, e não se abriu uma porta ao mesmo tempo ou em tempo hábil. Então, eles ficam perdidos, não é todo... O acesso a um psiquiatra em sistema público não é tão simples assim também. Eu já trabalhei, já coordenei também pronto-socorros cheíssimos com pacientes psiquiátricos amarrados, contidos no chão, né? E misturados com alguém infartado, entubado. O paciente vai lá, se solta, mexe na bomba de infusão, no ventilador do outro. Tinha uma ala psiquiátrica. É complexo, é bastante complexo. Aproveitando o contexto dessa pergunta, quero perguntar para o Dr. Alfredo, né, assim, o que a gente tem de experiência bem-sucedida em outras regiões do país ou em outros países de modelos de tratamento de pacientes adictos à morfina que a gente possa trazer para cá? As experiências, o melhor tratamento para o adicto de morfina, de opioides, ele é diferente das outras drogas, porque ele é um tratamento farmacológico. Né? Por exemplo, então você não propõe como estratégia principal abstinência, zerar o consumo, não dá. Então, por exemplo, você pega um etilista, você para de beber, um tabagista para de fumar, o cara de cocaína para de cheirar, o maconha, você consegue, é uma estratégia. Essa estratégia de produzir abstinência não funciona com heroína, com opioides. Então, você faz a substituição. E aí, os modelos de fora, eu fico duvidando que funcionem para a gente. Porque o modelo que mais funciona são as clínicas de metadona. O que faz? O cara vai e ele é trocado, o opioide que ele usa, vamos dizer, heroína, morfina, o que for, por doses de metadona equilibradas, com exames. Ele vai uma vez ao dia na clínica e é dado para ele. Você imaginou isso aqui no Brasil, Marco? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Gente, a gente não consegue fazer nem vacinação direito, imagina a clínica de metadona. Não consegue nem fazer vacina com a questão nossa social, política, suborno. Você vai querer ficar transportando metadona, você não consegue nem fazer com algodão. Então, assim, o modelo de fora não vai funcionar, que sendo realista, né? Eu acho que uma das coisas boas que eu gosto em médico é que nós somos pragmáticos. Não adianta ficar só. Então, assim, não tem nenhum modelo. Esse modelo que a Rafaela, eu estou curioso para ver um protocolo, né, Rafaela, porque de pronto-socorro. Mas eu sei que você está perguntando de fora, né? Assim, do tratamento. O tratamento da dependência de heroína, o resultado é ruim. Na verdade, sendo sincero, o tratamento da dependência química é extremamente precário. Nós não estamos progredindo muito na dependência química, né? Nós psiquiatras, vou falar assim. Eu acho que nós nem somos a melhor opção de tratamento de dependência química no mundo, a psiquiatria. Né? Os melhores resultados não são alcançados por médicos, e sim por comunidades iguais. Então, e na heroína, então, no opioide, Marco, nós estamos precisando inventar. Que vai continuar chegando para a gente, né? Exato. Gente, uma última pergunta para os dois, acho que a Rafa pode começar a responder, né? No fim das contas, Rafa, na sua opinião, como que a gente pode criar um ambiente mais compreensivo e acolhedor dos prontos-socorros dos pacientes adictos à morfina? Da mesma forma que... Especialmente para você, Rafa, como é que a gente pode escalar o modelo de vocês? O que você acha que a gente pode escalar do serviço que vocês já fazem, do trabalho que vocês já fazem? Eu acho que cada
instituição tem que achar o seu modelo, porque, como eu disse, tem que ter um sponsor estratégico que entende que isso é uma necessidade, né? As instituições têm maturidades e vieses aí de qualidade de segurança diferentes. Eu acho que o que funciona na Avenida Paulista não vai funcionar em Cidade Tiradentes, não vai funcionar em Guaianazes, não vai funcionar em Sorocaba. Você tem que saber muito bem a epidemiologia do seu público, os seus usuários, né? Como eu falei, a gente mapeou hard users e heavy users. Então, para você entender a motivação não só do sintoma, né? Do sinal, do sintoma e da busca pelo opioide, mas entender o contexto daquela pessoa para poder tentar direcioná-la. Também uma instituição terciária não é o lugar para isso. A gente só consegue dar um rumo para um psiquiatra, para uma outra instituição, orientar a família, mas eu não consigo resolver esse problema, eu consigo direcioná-lo para uma outra instância que vai poder dar um melhor atendimento, porque com certeza não é dentro do hospital, né? Então, é bastante complexo. Como eu disse, talvez a gente precise evitar o uso inadvertido, digamos assim, não o proposital, né? De alguém que vai lá e compra porque quer experimentar e acaba ficando adicto, mas de alguém que precisou daquela medicação e acabou com potencial de adicção e isso se tornou uma segunda doença. Então, acho que gerenciamento de dor, manejo de dor crônica é algo que é muito sério, né? É multidisciplinar. Não pode ser só dar um remedinho, mandar embora e mandar voltar em 30 dias para buscar outra receitinha. Começar na prevenção da boa prática. Eu acho que dor crônica como eu gosto de dizer, para quem é muito bom nisso, né? E não dá para ser só grupo de dor, porque nós temos grupo de dor em São Paulo, na Grande São Paulo, em grandes cidades. Não tem grupo de dor lá numa comunidade pequena e vai ter paciente que teve politrauma, que teve acidente de carro, que teve isso, que teve aquilo, que tem doença reumatológica, né, que passou por cirurgias extensas, enfim, N fatores aí que o doutor já comentou. Eu acho que tem que ter uma abordagem na raiz mesmo. Tem que ensinar os médicos tanto a parte da comunicação, que eu acho que é fundamental para a relação médico-paciente. Eu vejo cada vez mais uma geração... É que eu sou meio velha, né? Eu gosto de coisa de papel e tal. Mas que está muito focada no digital, está muito focada na inteligência artificial, no pedir 200 mil exames e não sabe fazer um exame físico, não sabe conversar com o paciente. E não adianta mandar o ChatGPT falar com o adicto, porque ele vai dar uma resposta Wikipedia-like e não vai adiantar nada, né? Então, eu acho que o doutor aí, como psiquiatra, pode dar algumas dicas para nós aí, CRMs sem essa capacidade de compreensão do outro, né? Porque a dor é uma coisa ancestral, né? É o primeiro dor, medo, é o primeiro instinto de defesa que a gente tem, límbico total, que é luta ou fuga, que faz você ficar vivo, né? Se você tem dor, você se afasta daquilo que está te machucando. Então, deixar um paciente que tem dor crônica e que virou um adicto, ou mesmo só um adicto, em outros contextos, é você ignorar uma das coisas mais importantes da atividade médica, que é aliviar a dor. Então, Rafa, eu vou trazer a pergunta para o doutor Alfredo. Vou fazer a mesma pergunta com complemento da sua. Como é que a gente pode criar um ambiente mais compreensivo nos PS aos pacientes adictos ao opioide? E como é que a gente pode instrumentalizar o médico para se comunicar com esse paciente e acolhê-lo? Essa é a consequência, vai ser o passo 3 ou 4, né? O passo 1, eu concordo com a Rafaela, é a questão da dor. Vou explicar. No Brasil, nós estamos numa posição privilegiada, como os países subdesenvolvidos raramente estão, quando a gente olha para o que aconteceu com a crise de opioide nos Estados Unidos. Basicamente, resumidamente, na primeira onda, o que aconteceu? Um excesso de prescrição de opioides por médicos, Exato. por
reumatologistas e ortopedistas. Aí, quando se descobriu que a coisa era muito complicada, eles pararam de dar, o cara já estava dependente. Segunda onda, heroína na rua. Terceira onda, desenvolveu tolerância, fentanil. E agora, os Estados Unidos vai estar entrando na quarta onda, que é um fentanil associado a qualquer coisa. Então, assim, nós temos a vantagem que agora de podermos prevenir. Então, é neste médico da primeira prescrição, eu acho que o esforço maior tem que ser para isto. O esforço na ponta, do pronto-socorro, dessa comunicação, tudo isso aí vai ajudar, mas não é o principal. Ó, tinha dois caras numa lagoa. Aí apareceu uma criança se afogando. Um lá foi e tirou. Depois apareceu outra criança, ele salvou. Depois apareceu a terceira. Aí um falou assim, ó, você fica aí salvando essas crianças, que eu vou dar a volta na lagoa, eu vou ver quem é o filho da mãe que está jogando essas crianças lá. Raramente alguém se tornou dependente de opioide sem ter começado com uma prescrição nossa. Então, eu acho que o maior esforço é para evitar ou para fazer uma primeira prescrição de cuidadosa, de arte. Então, eu concordo com a fala. Dor crônica. Acho que devia ter um monte de curso de dor crônica. E eu tinha pensado que era grupo de dor, mas ela me convenceu que não. Então, tá certo. Grupo de dor, não. Qualificação, treinamento em dor crônica. E não pode ser uma coisa centralizada, né? É um conhecimento que tem que ser igual a fazer como eu falei, uma reanimação cardiopulmonar, né? Em Harvard ou lá em Sapopemba vai ser feito do mesmo jeito. Então, nós temos uma vantagem, dá para fazer isso virtual, não é? Isso que eu perguntei para você. Né? Isso não demanda estrutura só. A estrutura acaba sendo necessária porque esse conhecimento não está permeado e não acaba resultando numa o famoso que é fazer um colibri faz um urubu, como diria a minha avó, né? Então, você quer resolver aquele atendimento e deu, né? Que é também um grande problema do Brasil, que é os pacientes têm uma mania de vir ao pronto atendimento para atendimentos não de urgência e de emergência. Isso é cultural para a gente, né? Rafaela, você fala do Brasil. Eu fui pesquisar essa história e me surpreendi que isso não era só aqui, não. Você talvez possa me dizer. Eu vi isso, reclamação do pessoal do PS do Canadá, que eles não atendem mais a emergência porque o sistema não dá conta e virou porta de entrada. Eu também achava que era nosso, sabe assim? É que lá de tem terceiro custo, né? mundo. Não existe um SUS, né? Até onde eu sei. No Canadá não sei. Mas... a gente tem, né? Então acaba que é verdade. eu tenho direito. E eu pago convênio, eu tenho direito. Muito bem, gente. Pessoal, é um assunto com bastante ramificações. Espero ter ajudado. E quanto mais experiência os entrevistados têm, mais a gente ramifica, né? Então, possivelmente vai ter um convite para uma parte 2 dessa live, tá bom? Lembrar do primo no note, né? Exatamente. Agradecer a presença, todo mundo que acompanhou a gente até agora, essa hora, tá bom? Rafa, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Muito obrigado, sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado por dividir a experiência de vocês, né? Pessoal, essa live vai ficar disponível no Instagram da IMED, tá bom? Quem quiser rever depois, assistir novamente, tá bom? E sigam a IMED nas redes sociais para saber nosso calendário de lives. Me segue trazendo novidades para vocês, tá bom? Um abraço a todos. Eu deixei o material que eu citei aqui para vocês, tá? É um material bastante interessante. Eu já mandei por e-mail aí, se puder disponibilizar no site, é um material grátis, não há nenhum problema em relação a isso. E também quem quiser me acessar aí via direct na conta aí, sem problema, eu posso enviar também. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela conversa, pelo convite. Obrigada. Muito bom. Boa noite. Boa noite a todos.